Bom, dando continuidade à resolução da nossa questão, vamos agora para a alternativa da letra C. Na letra C, você vai observar o quê? Que nós temos uma questão de estequiometria, onde estão envolvidos conceitos de excesso e limitante. Então, eu quero que você descubra nessa alternativa qual a quantidade do reagente em excesso e qual o reagente limitante. E você está vendo que a questão está sugerindo o quê? Quem são os reagentes, né? O reagente é o etanol e o oxigênio. E a questão vai dizer o quê? Se você tiver 100 gramas de etanol reagindo com 100 gramas de oxigênio, eu quero saber qual dos dois está em excesso e qual dos dois será o limitante. Excesso é o que sobra, limitante é aquilo que nós iremos utilizar por inteiro, tá bom? E para você começar a responder a sua questão, então, vamos colocar aqui, procurar um espaço mais organizar um pouquinho, né? Então, na sua alternativa da letra C, eu estou te dizendo que você vai ter 100 gramas do etanol. Acho que, estou falando de aula de química, então deixa eu colocar a fórmula química do etanol. E essas 100 gramas de etanol estão reagindo com 100 gramas de oxigênio. Mas você já calculou na alternativa anterior que a massa de etanol deveria ser apenas 46 gramas. Então, ao invés de 100 gramas, a minha massa de etanol deveria ser apenas, ao invés de 100, deveria ser 46 gramas de etanol. E você já sabe que 46 gramas de etanol, de acordo com a alternativa anterior, 46 gramas de etanol precisaram de 96 gramas de oxigênio, certo? Então, 46 gramas de etanol está para 96 gramas de oxigênio. A minha questão está sugerindo não, está pedindo que, ao invés de usar 46 gramas do etanol, nós utilizemos aí 100 gramas de etanol. Se eu utilizar 100 gramas de etanol, então a quantidade de oxigênio será X. E todo mundo sabe que regra de 3 simples, multiplica, resolve como? Multiplica-se os meios pelos extremos. Então, quem vai ser o valor do nosso X, né? Então, você vai ter 100 vezes 96, que vai te dar 9.600, e o 46 que multiplica x vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, você terá o total de 9.600 dividido por 46, que corresponde a 208,69. Dois números após a vírgula, tá bom, tá certo? Então, quem é o X que eu estou procurando? O X que eu estou procurando, grama de oxigênio, certo? Achamos a massa de oxigênio. O que é que nós estamos provando? Nós estamos provando o quê? Que quando nós temos 46 gramas de etanol, nós precisamos consumir 96 gramas de oxigênio. A minha questão não me deu 46, ela me deu apenas 100, foi 100 gramas de etanol. E se nós temos 100 gramas de etanol, vamos precisar de 208 gramas de oxigênio. Mas eu não tenho 208, eu tenho apenas 100 gramas de oxigênio. Então, nós vamos precisar fazer o cálculo novamente. Você já entendeu que o oxigênio está sendo o reagente limitante. Por que ele é o limitante? Por quê? Porque eu te provei que se eu utilizar as 100 gramas de etanol, eu iria precisar de 200 gramas de oxigênio. E nós não temos 200, temos menos do que isso. Então é porque o nosso limite está sendo o oxigênio. Quer que eu te prove matematicamente? Então vamos fazer o cálculo novamente, né? Então você vai começar o seu cálculo de novo e você vai fazer o seguinte, o mesmo raciocínio, certo? Parte, vou organizar aqui, colocar parte 1, parte 2. Então você vai dizer que o quê? 46 gramas do etanol precisam de 96 gramas de oxigênio. Ao invés de você utilizar a massa de etanol, agora você utiliza a massa de oxigênio. E aquela conversa de professor lá do fundamental, né? Semelhante embaixo de semelhante. Então, você vai ter 96 vezes x e você vai ter 46 vezes 100, né? Lembrando que todo número que multiplica x vai passar para o outro lado da equação, dividindo.
Então, você vai ter 100 vezes 46 e o seu resultado vai ser o quê? 4.600. 4.600 dividido por 96, que vale, então, 47,91. Sua resposta é 47,916666, né? Uma dízima periódica simples. Então, você pode deixar no lugar de 47,91, se você quiser, né? O ideal é que você já deixe aí 47,92. Quem é o X que eu estou procurando? O X que eu estou procurando, gramas de etanol, porque gramas de oxigênio cancela gramas de oxigênio. Da mesma forma que grama de etanol cancelou grama de etanol. E quem era o valor do meu X? O valor do meu X era grama de oxigênio, tá certo? Então agora esse valor corresponde a gramas de etanol. Agora se melhorar a letra, né? Fica mais fácil você me entender. Gramas de etanol. Entendeu então que o etanol é o meu excesso? Consegui te provar que o etanol corresponde ao excesso, é o meu reagente em excesso, e o oxigênio é o meu reagente limitante, certo? Deixa eu só tirar isso aqui que eu acho que fica mais fácil de você compreender quando for anotar suas coisas. Já que você vai anotar, vai resolver sua questão, acho que fica mais simples para você copiar sem essas informações que eu vou fazendo aqui do lado enquanto estou explicando. Então, só tentar melhorar para quando você for copiar. Ok, certo? Pronto. Ficou um pouco mais limpo para você poder fazer suas anotações aí, certo? Pronto. Então, vê só. Quem é o meu excesso? O meu excesso vai ser quem? O meu excesso é o etanol. Por que o excesso é o etanol? Porque do etanol nós tivemos 100 gramas. E eu te provei que se você quiser usar as 100 gramas de etanol, vai precisar de 200 gramas de oxigênio. Como você não tem 200 gramas de oxigênio, então você vai fazer o cálculo novamente. O oxigênio virou o limitante. Ele é o teu limite. Por que ele é o limite? Porque eu tenho menos do que eu preciso. Agora, quando eu utilizo 100 gramas de oxigênio, eu estou te provando que com 100 gramas de oxigênio, eu preciso apenas de 47 gramas de etanol. Então, eu tinha 100 gramas do etanol. Se eu vou precisar de apenas 47 gramas dele, significa dizer que ele está em excesso. E o excesso de etanol vai ser justamente os 100 gramas, que era o total que eu tinha, menos o 47,92. Então, você terá então, né? 100 gramas menos 47,92 gramas, que corresponde então a 52,08 gramas de etanol em excesso. Esse é o nosso excesso de etanol, certo? Deixa eu só ajustar aqui que estou com medo até de você não saber o que eu estou escrevendo aqui. Então, 52,08 gramas de etanol. Esse é o nosso excesso. Excesso é aquilo que me sobra e limitante é aquilo que eu utilizo por inteiro. E o nosso limitante está sendo o oxigênio. Respondida, então, a alternativa da letra C, tá certo? Então, deixa eu limpar aqui a tela, que você pode fazer o seu print para fazer suas anotações depois. Deixar os seus cálculos, né, organizados aí. Tá aí, alternativa da letra C, ok? Vamos então agora à alternativa da letra D. Vamos ver o que é que a alternativa da letra D está solicitando de nós. Na letra D, o que é que nós vamos ter? Na letra D, eu quero que você encontre o quê? De acordo com a alternativa anterior, qual a quantidade de CO2 produzida? Então, você já sabe o quê? Já sabe que eu quero a quantidade de CO2 produzido. Se eu quero a quantidade de CO2 produzido de acordo com a questão anterior, significa dizer o quê? Que se eu tivesse 46 gramas de etanol, a quantidade de CO2 seria 88. Ao invés de 46 gramas de etanol, nós utilizamos quantas gramas de etanol? Utilizamos apenas
47. Se nós só utilizamos 47, né, então o nosso resultado vai ser apenas uma pequena diferença. Ao invés de 46, 47. Então, teve uma pequena diferença. Um pequeno aumento da massa de etanol, teremos também um pequeno aumento da massa de gás carbônico. Entendido? Espero que você tenha entendido na teoria, para que a gente possa fazer agora o nosso cálculo, tá bom? Então, quais serão os valores da alternativa da letra D? Se na letra D, o que ele está solicitando, né, para ficar um pouco mais organizado. Então, na letra D, ele quer saber a quantidade de CO2, né, de acordo com a questão anterior. Então, se ele quer saber a quantidade de CO2, o CO2 deveria ser 88, mas ele só é 88 se o etanol for 46. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai ajustar da seguinte forma: 46 gramas do etanol irão produzir 88 gramas de gás carbônico, né? Você tinha obtido lá na letra B, a estequiometria em massa, 46 gramas do etanol e 88 gramas do gás carbônico, certo? 46 estão para 88. Só que você viu que ao invés de 46, você tinha 100 gramas do etanol. E você já viu que não pôde gastar as 100 gramas por inteiro. Das 100 gramas de etanol, você só conseguiu utilizar apenas 47,92 gramas de etanol. Então, quer dizer que se houve um pequeno aumento na massa do etanol, teremos também um pequeno aumento na massa de gás carbônico, né? Então, você terá, como será o seu cálculo? Então, você vai ter que 47,92 gramas do etanol vezes 88, que vai te dar o total de 216,96. O 46 que multiplica x vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, você terá 4.216,96 dividido por 46, o que corresponde a 91,67 gramas de gás carbônico, certo? Essa é, então, a massa de gás carbônico que foi produzida na reação que nós temos aí, tá bom? Tá aí sua questão, tire seu print e vamos para a alternativa da letra E. Bom, letra E. Vamos ver o que a questão está solicitando. Vamos ajeitar o E, né? Para ninguém pensar que esse é um C. Então, letra E. Na letra E, então, o que é que está perguntando para você? Ele quer o volume ocupado por essa massa de gás carbônico. Se ele quer o volume ocupado por essa massa de gás carbônico, né? Então, você vai saber o seguinte. Eu quero o volume. O volume, acho que é melhor a gente, né, escrever um pouquinho de uma forma um pouco mais legível. Então, ele quer o volume de CO2. Agora, se ele quer o volume de CO2, observa que nós não temos muitos dados aqui não, né? Ele pediu volume, mas ele não me informou nem pressão, nem temperatura. E se ele não informou nem pressão nem temperatura, neste caso você pode subentender que está na CNTP, na condição normal de temperatura e pressão. E se é na condição normal de temperatura e pressão, desde que nós estudamos os gases, que nós sabemos que a temperatura deve ser de 0 graus Celsius e que a pressão padrão é de 1 atmosfera, 1 atm, tá bom? Na CNTP. Então, se você considerar o volume desse gás na CNTP, embora a questão esteja incompleta e deveria vir essa informação lá na questão, dizendo qual o volume do gás carbônico na CNTP, então você iria colocar o quê? CNTP, condição normal de temperatura. Temperatura 0 Celsius, transformando em Kelvin, 273, né? Que você sabe que tem que somar 273 para transformar em Kelvin.
a pressão padrão, pressão de 1 atmosfera, 1 atm. E nós sabemos que nessa situação, quando nós utilizamos a condição normal de temperatura e pressão, o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol, é de 22,4 litros, tá bom? Você pode fazer assim também. Esse é o volume de 1 mol, nas condições normais de temperatura e pressão. Professor, se ele tivesse me dado qualquer outra temperatura, eu iria pegar o valor dessa temperatura em Celsius, iria somar 273 para transformá-la em Kelvin. E depois que eu fizesse isso, eu teria que colocar nessa forma, né? Equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto. Então, sua alternativa seria respondida dessa forma, tá certo? Mas já que não foi feito assim, já que ele não me deu nenhuma temperatura, não me deu nenhuma pressão, então subentende-se então que está na condição normal de temperatura e pressão, ok? Já que é dessa forma, você sabe que 1 mol corresponde a 22,4. Se 1 mol corresponde a 22,4 litros, você sabe o quê? Você sabe que no caso do gás carbônico, né? No caso do gás carbônico, a massa dele é de 44 gramas por mol. Se a massa do gás carbônico é de 44 gramas por mol, então você vai dizer para mim que 44 gramas do CO2 corresponde a 1 mol. Quantas gramas de CO2 nós utilizamos? Olha aqui, ó, na alternativa da letra D. Nós utilizamos 91,67 gramas de gás carbônico. Então, vai corresponder a quantos mols, né? Faz o teu x de novo, que é a regra de 3. Então, nós vamos ter que 91,67 dividido por 44, que vai dar um total de... Então, você vai ter 91,67 dividido por 44, que corresponde a 2,08. 2,08, quem é o nosso X agora? 2,08 mols. Mols de gás carbônico, tá certo? Dá uma ajeitadinha na letra, né? Esse povo entende, tá complicado. Então, você vai ter 2,08 mols de CO2. E, depois que você fizer isso, parte 1, aqui, né, para organizar um pouquinho, qual é o volume de gás carbônico? Pronto, agora ficou mais fácil. Quem vai ser o volume de gás carbônico? Esse é o volume de 1 mol. Se esse é o volume de 1 mol, você irá dizer que 22,4 litros é o volume de 1 mol. Já que você tem 2,08, 0 e não um O, né, Mané? Ficou parecendo um O. Então, você vai deixar 2,08 mols. O outro lado, X. Quem vai ser o teu X, então? Vai ser 2,08 vezes 22,4, que vai te dar um total de 46,592 litros. Litros de quem que nós estamos procurando? Litros de gás carbônico. Esse é o nosso volume.